Primeiramente, presidente, para falar da tristeza que temos acompanhado os conflitos na região de Suiamiçu. Ontem, a imprensa nacional narrou o confronto das pessoas, dos produtores rurais lá com a polícia, onde 11 pessoas, 11 produtores, 11 moradores saíram feridos. E é lamentável, porque tudo isso está acontecendo não por falta de avisar, porque várias vezes subi nessa tribuna para alertar o governo federal, para alertar as autoridades do que poderia acontecer e do que está acontecendo ontem, está acontecendo hoje, com as cidades fechadas, as rodovias interditadas, tudo porque, presidente, por uma intransigência de que as coisas têm que ser da forma como são colocadas, sem respeitar os direitos das pessoas. Hoje nós podemos dizer que primeiramente existe o direito dos índios, depois tem o direito dos humanos, que também, os índios também são direitos humanos. Então, infelizmente, pessoas que estão nessa área há 20, 30 anos, com sua escritura, que compraram ou que foram agraciados pelo governo do Estado com títulos da época, estão tendo que abandonar, ameaçados de abandonar suas propriedades, suas casas, sem nenhuma opção de sair pelo menos com indenização ou pelo menos com um mínimo de dignidade. Então, eu estou à tribuna aqui hoje para pedir bom senso às autoridades, bom senso ao Ministério Público Federal, bom senso à Justiça Federal, bom senso ao governo federal e também bom senso ao governo do Estado do Mato Grosso. O governo do Estado do Mato Grosso, esse presidente, que até agora não foi chamado para nada nessas ações que estão sendo feitas para tirar essas famílias de suas áreas. Essas famílias são tratadas como grileiros, como poceiros, e na verdade não são nada disso, são produtores rurais, porque eles estão lá, porque ou compraram suas áreas, ou, como disse antes, foram titulados pelo governo na época, e estão lá produzindo, estão lá trabalhando, estão lá lutando o dia a dia de suas vidas. Então são produtores rurais, são pessoas dignas, não quero desmerecer nem grileiros, nem poceiros, mas eles não são nenhuma coisa nem outra, são produtores brasileiros que lutam para sobreviver a cada dia. E a opção que se oferece a ele, eu vi uma entrevista essa semana de uma pessoa do governo federal, dizendo que tinha 4 assentamentos para essas pessoas saírem de lá e procurarem um desses assentamentos ou se inscreverem no programa de Bolsa Família. Veja se é justo, senhor presidente, depois de 20, 30 anos você trabalhando, você sair de sua propriedade, perder tudo para você se inscrever num programa de reforma agrária que na verdade não existe. Eu gostaria que primeiramente o INCRA fosse e mostrasse onde estão essas áreas, como estão essas áreas, onde estão as casas construídas nesses lotes, as estradas, as escolas, a energia elétrica. Não existe nada, só promessa para as pessoas, para tentar iludibriar quem já está desesperado, colocando uma opção que, na verdade, hoje é só um sonho, porque são assentamentos ou que têm lotes abandonados porque não são viáveis, ou assentamentos que ainda estão em projetos de acontecer. Então, mais uma vez, para tentar deixar mais preocupado, mais desesperado já quem já está, porque essas pessoas não têm opção. E eu vejo colocando na imprensa, uma parte são médios fazendeiros, grandes fazendeiros, não tem problema. As pessoas que também são médios e grandes fazendeiros compraram suas terras, têm sua escritura e não é proibido ser fazendeiro desse Brasil, desde que a pessoa esteja devidamente legalizado. Mas é apenas 30% que são médios e grandes produtores, 70% são compostos de famílias de pequenos produtores, que trabalham tirando leite, que trabalham produzindo arroz e tem que ser respeitado. Eu pergunto, se essas pessoas fossem de algum movimento do MST, por exemplo, será que estariam sendo tratados da mesma forma pela polícia que está lá hoje? Com certeza não. Se eles pertencessem ao MST, com certeza não estaria lá a Força Nacional, Exército, para tentando tirar essas pessoas da forma como estão tentando. Então, eu quero pedir, senhor presidente, que tenhamos bom senso. Agora, daqui a pouco, a bancada federal do Estado do Mato Grosso, conseguimos a confirmação desse instante, o presidente em exercício, Michel Temer, vai nos receber na audiência às 18 horas, para tentar
sensibilizar o governo federal de que é preciso suspender essa portaria, mesmo porque tem muitas irregularidades anunciadas dentro desse processo, da questão da área que não é aquela área, os próprios índios reconhecem que aquela área não é a área que lhes pertence, vícios formais dentro do processo que estão sendo questionados judicialmente. Então, o mais correto e o mais justo é que o presidente Temer ou a presidente Dilma suspenda essa portaria que criou essa reserva na região de Suiamiçu, até apurar essas possíveis irregularidades e também para que tenhamos um tempo, presidente, de sentarmos todos numa mesa e fazer um acordo. Se as pessoas realmente tiverem que sair, mas que sejam indenizados, que seja oferecida outra área decente e que as pessoas possam ter dignidade e respeito por essas pessoas que estão lá, porque a cada dia que passa a tensão está aumentando mais, o desespero está aumentando mais e nós que estamos aqui no Senado, na Câmara, no governo federal e também no Judiciário, nós temos que ter responsabilidade com as pessoas, nós temos que pensar sempre na dignidade e na vida dos nossos irmãos e sempre pensando na justiça divina, que com certeza Deus não está nada feliz com o que está sendo feito com aqueles pequenos produtores ou com aqueles produtores ameaçados na região do Suiamiçu, na região do Araguaia. São essas palavras, presidente. Eu queria só, para encerrar, falar que estou apresentando duas emendas da MP 581, que é em relação ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e esse fundo que para nós, da região Centro-Oeste, é de fundamental importância, teve agora na resolução do Banco Central, número 4.149, um ponto muito importante, que diminuiu a taxa de juros, que antes praticada em torno de 10,5% ao ano, para 2,94% ao ano, senhor presidente. E se caso a pessoa estiver adimplente pagando em dias, esse juro cai para 2,5% ao ano. Então isso para nós, para os empreendedores do Centro-Oeste, para os comerciantes, para os industriais, para os produtores, é muito importante, veio um incentivo muito forte. A preocupação apenas, primeiro, é que essa resolução, o prazo dela é de 1º de outubro a 31 de dezembro. E segunda preocupação, que o recurso também para esse ano já acabou. Nós temos um déficit do Mato Grosso de 180 milhões, que na semana passada estive em audiência no Ministério da Fazenda, pedindo ao secretário Manuel Pires para que componha esse restante que falta para o Estado do Mato Grosso cumprir esse ano de 2012. E nas minhas duas emendas apresentadas, senhor presidente, primeira emenda, só mais um minuto para concluir, presidente. A primeira emenda apresentada por mim, ela diz o seguinte: dos 3% que se compõe o fundo, que é do IPI, hoje 1,8% fica para o Fundo do Nordeste, 0,6% para o Fundo da região Norte e apenas também 0,6% para a região Centro-Oeste. Na minha primeira emenda, eu passo para a região Nordeste passando para 1,6%, a região Norte os mesmos 0,6% e a região Centro-Oeste passando para 0,8%, para o reconhecimento do desenvolvimento que a região Centro-Oeste vem a cada ano acontecendo e a necessidade de incentivar mais a nossa região. E a segunda emenda é que se hoje sobrar recurso de um fundo, possa transferir de um fundo para outro. Por exemplo, na região Norte, praticamente todos os anos sobram recursos. E no fundo, falta para o Centro-Oeste e às vezes pode faltar para o Nordeste também. Que seja permitido, assim como tem nos estados, que seja permitida a transferência também entre os fundos, senhor presidente. Era só isso. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela paciência.